TV Comunitária do Rio de Janeiro, Núcleo Educação e Cultura. Olá, você que nos assiste, já agradecemos pela audiência. Nós também transmitimos online tvcomunitaria.rio ou através do nosso canal 6 da NET Rio de Janeiro. Conosco aqui hoje, e nós vamos falar sobre o jornal Inverta, nós temos 3 bons, excelentes companheiros, ou seja, é uma conversa de camaradas. Aqui ao meu lado nós temos a nossa querida Osmarina, nós temos a nossa jornalista aqui, querida Bianca. Maravilha, Bianca. E o nosso jornalista também, já conheço de outras também entidades, de outros movimentos, que é o companheiro Júlio. Eu começaria pela nossa querida Bianca, porque o Inverta está aniversariando. Então, Bianca, quantos anos, e a gente já quer desejar que essa data se prolonga por muitos anos de vida e com muito sucesso, como sempre aqui tem sido. Como surge o Inverta? Me fala um pouquinho dessa história. Certo. Boa tarde, bom dia, boa noite aos amigos e amigas da TV Comunitária. O Inverta, ele realiza agora em 2019 28 anos de existência, de luta e resistência, como nós dizemos. O Inverta, ele surge de uma iniciativa de homens e mulheres dirigidos e capitaneados pelo professor, hoje professor doutor Aloísio Pampolha Bevilacqua, que após a abertura, logo no início desta abertura, volta à militância, né? E volta do exílio, vai à militância e se vai à base, vai à Baixada Fluminense, que nós vemos como uma região de pobreza, de violência, mas é também uma região de resistência, de um povo heróico que nós vemos até hoje. É lá que surge o núcleo criador do Inverta. Primeiramente se reúnem, há necessidade de criar um centro de educação popular e com o crescimento desse centro, há a formação do Inverta, que foi fundado aqui, teve seu número 0, a sua fundação, aqui já no Rio de Janeiro, na Associação Brasileira de Imprensa. O jornal Inverta, a circulação dele é nacional e a frequência, né? Ele é quinzenal, semanal? Certo. O nosso jornal, ele é nacional. Nós estamos nas principais regiões do país, creio que estejamos já em todas as regiões e nas principais capitais dessas regiões. O Inverta, ele surgiu bimensal, chegamos até a ter uma tiragem semanal, porém, dadas as circunstâncias que, se houver tempo, a gente fala, hoje nós estamos com uma edição mensal. Maravilha. Online também? Online também. Como é que acessa online? Inverta.org. Júlio, eu sei que o Inverta não se constitui só no jornal, é um movimento que tem aí os CEPs, vocês têm cooperativa. Como é que funciona esses outros braços aí que... Bem, a Cooperativa Inverta é um movimento social, reúne trabalhadores e pessoas de vários segmentos, né, no Brasil todo, mais especificamente no Rio de Janeiro, tá? E nós estamos numa luta e nós editamos aqui no Brasil, nós somos representantes da prensa latina no Brasil e do Grama em português também, tá? Aí nós fazemos um trabalho assim bem árduo, mas muito interessante. Jornal Grama, eu sei que tinha também em espanhol e me parece que ela é diretamente impressa em Cuba, digamos assim. É um jornal Havana do Partido Comunista Cubano. Tá. Aí nós aqui no Brasil nós distribuímos o Grama em português. Tá.
Muito. Nós somos também, complementando o Júlio, reimpressores do Grama em português. Lá no escritório de Havana, eles enviam para a gente já o jornal em português e nós reimprimimos aqui há 27 anos também. 27 anos. Todo aniversário do Inverta, a gente comemora, por exemplo, este ano, 28 anos do aniversário do Inverta, 27 anos de reimpressão do Grama Internacional em português, 15 anos do acordo Cooperativo Inverta e Prensa Latina e 31 anos do CEPS. Nossa, mãe. O Júlio é o vice-presidente da cooperativa. Cooperativa Inverta. Eu vou pegar agora uma aula, já que temos aqui uma professora, a nossa querida Osmarina. Osmarina, então, se você quiser, inclusive, completar, eu sei que vocês constituem também um partido em formação, mas que de fato já existe, que é o Partido Comunista Marxista-Leninista. Soriano, primeiramente, nós do PCML, Partido Comunista Marxista-Leninista, queremos agradecer mais uma vez à TV comunitária por estar dando essa oportunidade de a gente estar aqui novamente, convidando os telespectadores para participar da nossa atividade e falando um pouco sobre a gente também. O PCML, primeiro, queria falar um pouco do PCML e, enquanto PCML também, aproveitando a oportunidade para saudar o CEP, saudar o Jornal Inverta, são 28 anos aí de luta, que nós estamos também, o ano de comemoração da 50ª edição do Jornal Inverta, estamos muito honrados, é um trabalho da sua militância do PCML, dos amigos, da Cooperativa Inverta, do CEPES, a solidariedade, porque sem essa solidariedade nós não estaríamos hoje enquanto Jornal Inverta. É a nossa voz, o Jornal Inverta é a voz dos amigos, dos aliados, mas também do PCML. É através do Jornal Inverta que o PCML apresenta as suas teses, Inclusive queremos saudar também o editor-chefe do Jornal Inverta, Luiz Bevilacqua, por uma tese que nesse momento é fundamental para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo, para a gente poder entender esse contexto que nós vivemos hoje. O avanço do fascismo, do nazismo, o golpe que foi dado, a eleição de um candidato que não representa os trabalhadores do povo brasileiro. Então, a gente precisa entender. E o Aloísio, através das páginas, nesses 28 anos, desenvolveu problemas, teses, que nos dá a compreensão para a gente entender esse cenário que a gente vive hoje. Porque se nós não entendermos esse cenário, professor Soriano, e professora Bianca, jornalista Júlio, se nós não compreendermos esse cenário, nós não vamos conseguir constituir uma força para poder derrotar os nossos inimigos, que não está só no Brasil, é uma tese que a gente coloca, nossos inimigos, a nível também internacional. Aqui no Brasil é um instrumento deles. Então, a gente está denunciando a questão do imperialismo. O que movimenta o cenário hoje é a crise do capital, a burguesia, para resolver o problema da sua crise, ataca os trabalhadores. Então, deu golpe no Brasil, persegue os trabalhadores na África, na Ásia, na América Latina. Então, saudar a resistência do Jornal Inverta, quando nasceu já dizia que o rumo é o socialismo, quando já tinha uma crise lá na União Soviética, a gente dizia, a crise não é dos comunistas, a crise é por mais comunismo e que o caminho é o socialismo. Então, nós, enquanto marxistas, o partido reafirma essa questão, que nós temos que combater a crise que está aí, através da luta, da organização dos trabalhadores. E a iniciativa do Inverta foi com este intuito e estamos resistindo, avançamos, houve controvérsia, demos um passo à frente, outro momento demos atrás, aí avançamos de novo, e estamos aqui hoje resistindo e muito honrado com a edição 500 e convidando a todos e todas a participarem conosco das atividades de comemoração do aniversário do Jornal Inverta.
que começa dia 19 com a homenagem com o vereador Raymond, na Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro, dia 19, quinta-feira, às 18 horas. Prosseguindo, dia 20, na UERJ, com um seminário acadêmico, com grandes figuras, a Luísa Bevilacqua, a Frigoto, vários outros companheiros, né, convidados também de outros estados, discutindo a conjuntura nacional, internacional, o papel da imprensa, da comunicação. Inclusive, gostaríamos aqui em público convidar a TV comunitária para que tivesse conosco nessa mesa, viu, Soriano? Vocês estão convidados a estar debatendo, né, a TV comunitária. A gente sabe também que tem um papel histórico no Rio de Janeiro, né, no setor das TVs comunitárias, então está convidado a estar discutindo também nesse cenário, né, qual é o papel da comunicação revolucionária. Então, nós entendemos que o Inverta é uma imprensa revolucionária, a TV comunitária também, né, num outro aspecto também, e vamos lá estar debatendo. Então, eu gostaria agora de passar, né, para outra companheira que está responsável também pela comissão de organização do seminário, para completar as informações sobre o seminário. Antes de passar para a companheira, nós temos aqui também, me permite só complementar, que a presença do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto. O embaixador já também esteve aqui conosco em entrevista, bem como o Gaudêncio, na verdade, Gaudêncio Frigoto, você citou o Frigoto, mas também esteve conosco e fez uma brilhante aqui entrevista, muito conceituado, o Cid Benjamin, da Associação Brasileira de Imprensa. Eu acho que aqui está imperdível e é importante, você falou da Revolução Cubana, eu fazer aqui um paralelo só de uma coisa. No livro do Frei Beto, Fidel e Religião, ele cita que a Revolução Cubana jamais sequer prendeu um padre, A ditadura brasileira não só prendeu, como matou. Eu cito aqui só o exemplo do padre Henrique, que era da parte de Dom Helder, um assessor. Então, como o Dom Helder tinha status de chefe de Estado, porque os cardeais são representantes do Vaticano, eles não podiam prender Dom Helder ou matá-lo, mas pegavam os seus assessores direto, como é o caso do padre Henrique, cortaram a garganta e assim foi executado pela ditadura de forma cruel e covarde, né? Então, voltando agora a palavra para a nossa querida jornalista Bianca, para falar um pouco também, depois você entra no tema aqui do seu recado. Certo. Os americanos jogaram bomba, pela primeira vez na história, se jogou contra um povo bomba atômica no Japão. Jogou bombas napalm até em crianças lá no Vietnã. Mas o americano não é bonzinho? Olha, isso é uma dúbia moral, né, que Cuba sempre vem denunciando isso. Essa dúbia moral, essa moral duvidosa dos Estados Unidos querer legislar sobre outros povos no mundo, sobre estados. Inclusive, o atual presidente, o Donald Trump, não foi sequer eleito pelos próprios norte-americanos. E eles querem cuidar das eleições de todo mundo. Eles questionam a eleição da Venezuela, questionam o resultado das eleições no Haiti, questionam as eleições em todo o mundo. Porém, eles mesmos estão com o presidente lá com baixa popularidade. É um absurdo, o Soriano, que os Estados Unidos tenham essa pretensão de legislar quando eles invadem os países, inclusive estão com bases militares em várias nações. O Japão, por exemplo, está sofrendo horrores com a base que eles têm em Okinawa, com problemas de violência, de assassinatos, né, violência, de abusos sexuais contra as mulheres lá daquela ilha. Então, é uma coisa muito complexa essa pretensão estadunidense. O Júlio quer complementar? Eu acho que nós estamos vivendo um cenário
Na verdade, a história não se repete com farsa ou como tragédia, mas, na verdade, nós estamos revivendo um macartismo, como da década de 50 do século XX. Os Estados Unidos viveu aquele perseguição lá no macartismo. E hoje nós estamos vivendo em vários lugares do mundo essa volta do macartismo. Inclusive aqui no Brasil. O governo Bolsonaro é uma amostra disso. Nós estamos vivendo um ressurgimento do macartismo aqui no Brasil. E os Estados Unidos não pode ser exemplo para ninguém, entendeu? Para exemplo de boa convivência com ninguém, porque eles... na verdade, o povo americano é diferente dos governantes americanos, né? Os governantes americanos são... É importante fazer isso é importante divisar. Muito bem, claro. Porque os Estados Unidos, mesmo assim, tem grandes movimentos lá. Sim, trabalhadores. Os trabalhadores que lutam pela igualdade, pela liberdade e tal. Mas o governo americano, aquela elite americana lá dos donos de... Pentágono, Departamento de Estado, Complexo Industrial Militar, aquele elite financeira lá, que eles são muito fortes, né? Sim. Mas, Bianca, chegamos então a 14 seminários. Sim. Então, vamos discorrer um pouquinho sobre essa agenda que vocês aqui estão preparando. Fala também, complementando o que já disse muito bem a nossa querida professora. O primeiro evento nosso será quinta-feira, com a entrega da medalha Pedro Ernesto, na Câmara dos Vereadores. No dia seguinte, sexta-feira, dia 20 de setembro, já inicia na UERJ, às 9 horas, a primeira mesa do seminário, 14º seminário. E essa primeira mesa, vou ter uma colinha aqui, vai discutir a conjuntura internacional, a crise orgânica do capital, estratégias globais de superação e geopolítica, já com a participação de alguns desses convidados. Né? Você falou, Soriano, sobre o Pinheiro, né? O Samuel Pinheiro. Neto, embaixador. O ex-embaixador, essa grande pessoa, esse grande intelectual, é um exemplo, um dos exemplos do que nós vamos encontrar nesse seminário. Homens e mulheres, como a professora Mônica Bruckmann, também da UFRJ, que vão discutir na academia interesses do povo, não só estudantes, graduandos, pós-graduandos, como do povo em geral, dos trabalhadores em geral. Nós vamos fazer nesse seminário a união, mais uma vez, a união entre a academia, entre a universidade e o povo, porque não faz sentido nós sermos estudiosos, eruditos, se nós não dialogamos com o povo e mais, se nós não queremos transformar essa sociedade. Então, a primeira mesa vai discutir a questão internacional. A segunda mesa, à tarde, vai falar da conjuntura nacional. E a terceira, como disse a Osmarina, vai tratar dos meios de comunicação e resistência ao golpe. E também fará uma homenagem especial à edição 500 do Inverta. Nessa mesa, nós teremos o correspondente da Agência Latino-Americana, Prensa Latina de Cuba, que estará presente, que ele vai ter uma fala nessa mesa. Né? Teremos as representações diplomáticas também, que já participam de todo o seminário, mas principalmente a Agência Prensa Latina. Já tivemos em outras ocasiões o Grama Internacional, porém nessa edição o Oswaldo Carmona, ele vai falar dos 60 anos da prensa latina no Brasil. Beleza, Júlio. 60 anos de regime socialista em Cuba, ou seja, foi o 26 de junho, né, o movimento Quartel de la Moncada. Como foi essa história? E Fidel, o nosso Camilo Sanfuego, Las Bien Fidel. Um pouquinho para a gente aqui. Conta a lenda, né?
Conta a lenda que foi muito interessante a questão lá do quartel de Moncada, né? Que Fidel Castro fez uma ação lá de tomada do quartel, depois foi preso, ficou um tempo na prisão, depois escreveu o discurso dele, né? A história me absolverá, né? Isso mesmo. A história me absolverá, que ele não precisou, ele como era advogado, ele não precisou de alguém para defender ele. Ele fez o discurso histórico, fez um discurso histórico para mostrar por que ele estava fazendo aquilo, né? Eu acho que isso foi um farol para toda a América Latina. E depois ele triunfou na Revolução de 59, lá em Havana, e aí mostrou para a América Latina que o outro caminho era possível. O caminho do socialismo aqui na América Latina era possível. Ao lado de Che Guevara. Che Guevara. Olha só. Nós temos aí, eu quero dar 2 minutos para cada companheiro, para a saudação final e até o 14º seminário. Vamos começar aqui pela nossa Osmarina. Pois Soriano, faltou a gente falar também uma parte muito importante desse seminário, que nós consideramos que, né, dependendo dos desdobramentos, ele pode ser um fato histórico, que é a criação, o chamamento para a construção do Congresso Nacional de Luta contra o Neoliberalismo. Depois de toda essa análise na sexta-feira dos nossos acadêmicos, nós não podemos ficar só na análise, nós temos que partirmos para um desdobramento, porque, como diz o Marx, não basta interpretar a realidade, é preciso mudar a realidade. Então, nós precisamos mudar a realidade do nosso país, precisamos mudar a realidade do mundo. Então, a nossa contribuição no Brasil é transformar a sociedade. Então, a gente está com a ideia da construção desse Congresso Nacional de Luta contra o Neoliberalismo. É um movimento que congrega todos os trabalhadores do campo, da cidade, dos serviços, né, prestação de serviço, o movimento estudantil, é povo, é trabalhador, né, é população brasileira. Se sente prejudicado com o neoliberalismo, vamos nos organizar e precisamos desse espaço. Então, nesse sentido, estamos convidando, conclamando, e os religiosos também, né, a gente está vendo uma era aí de muitos religiosos se colocando numa postura progressista. Então, nós precisamos estarmos juntos. Né? O fato de ser marxista, quem pensa, não, aqui é só marxista. Não, é um momento do povo todo se unir, fazer uma grande força para nos colocarmos contra o neoliberalismo, contra o imperialismo e no caminho em construção de uma nova sociedade que garanta, né, a vida não só nossa dos seres humanos, mas a vida de todos os seres vivos, porque a natureza também está em risco. Então, eu gostaria de chamar todos a estar com a gente também nesses dias, 19, 20 e 21, fechando com a construção do Congresso Nacional de Luta contra o Neoliberalismo. Maravilha. Júlio, para depois terminarmos com a palavra aqui da nossa querida Bianca. Eu agradeço muito a TV Comunitária. Acho que é um espaço muito importante para todo mundo do Rio de Janeiro e acho que é fundamental isso. E, na verdade, a gente luta dentro do Jornal Inverta, dentro da unidade e da diversidade. Eu acho que tem que unir todos os movimentos, partidos e organizações. Tem que ter, na verdade, tem que ter humildade nesse momento grave que nós estamos passando no Brasil, para fazer um chamamento à unidade para resistir a essa avalanche de fascista. É isso aí. Muito bem. Bianca, então, vamos... Bom, eu também me uno aos meus camaradas, meus amigos, meus colegas de trabalho aqui, para saudar essa iniciativa da TV Comunitária e convidá-los a estarem em todo o evento e
principalmente na mesa sobre a imprensa. Eu não falei que a programação do sábado 21. Nesse sábado, nós vamos fazer a saudação internacional. Então, teremos diplomatas da Venezuela, de Cuba, né, da Bolívia e de outros países que nós estamos convidando. Nós entregamos os convites e, geralmente, eles vêm honrar, né, esse momento. Por quê? O que acontece em qualquer parte do mundo, o Che Guevara já falava, atinge a gente. Nós queremos que as fronteiras sejam apenas questões formais e que o povo possa respeitar o que está acontecendo, a realidade da China, a realidade da Bolívia, e que esses países possam falar por si. Então, no sábado, nós teremos essa mesa internacional e, à tarde, como a companheira falou, a mesa do movimento social. É fundamental estejamos lá, a população LGBTQ, o movimento negro, porque nós temos muito mais do que nos une, os idosos, contra a intolerância religiosa, coisas que não é da nossa cultura, porque a cultura brasileira ao lado tem um centro, ao lado tem uma igreja evangélica, ao lado tem uma igreja católica e várias religiões. Maravilha. Obrigado, Bianca. Olha, por sorte nossa, acabou de chegar aqui o nosso grande companheiro, é diretor dessa casa também, dirigente sindical, Edson Munhoz, que também vai estar numa das mesas do nosso seminário, né? Então, Munhoz, seja bem-vindo. Qual vai ser a sua participação no 14º, né, seminário? Boa noite a todos e todas. A gente está num momento muito difícil da política no Brasil. E seria impossível quem está na luta, quem está na defesa da democracia, deixar de participar de um evento tão importante quanto esse, em que a gente vai poder debater e traçar métodos para a luta em defesa da democracia no Brasil, que se encontra hoje combalida, né, e fazer o papel junto com o Inverta, que já é feito há muito tempo, que é na defesa das garantias individuais, a defesa do socialismo no Brasil, e que a gente crê que não dá para abandonar nesse momento essa luta. Então, eu fico grato, primeiro, de poder estar aqui participando desse programa, e segundo, estar sendo convidado, mais uma vez, que eu já estou há muito tempo com os companheiros nessa luta, participar de um debate tão importante. E convidando os nossos espectadores que, se puderem comparecer, né, a esse debate, é importante a participação ao vivo no debate, que a gente vai fazer o questionamento de situações tão importantes como essa que o Brasil atravessa hoje. Então, por isso tudo, eu fico grato de estar aqui no final do programa e de dizer que estamos sempre juntos, como sempre estivemos, com todos esses companheiros na luta pela democracia no Brasil. Obrigado. Maravilha, Edson Munhoz. Muito obrigado. Um abraço. Vamos nos dar as mãos aqui, gente. Então, podemos fazer também Lula livre com dignidade. Lula livre com dignidade. Lula livre. É isso aí.